Boa noite a todos. Hoje, 30 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1859. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, nos inspirar, porque todo esse trabalho que nós fazemos é em nome do nosso Senhor Jesus. Então, a gente ainda está vendo estudos sobre os médiuns, e ele falou dos tipos de médium, né? E que não tem um tipo especial do que o outro. Ele só diz que a gente tem que prestar muito na natureza das comunicações. E ele estava falando aqui da faculdade de produzir efeitos físicos, e ele sempre diz, ele volta a reafirmar que os efeitos físicos são produzidos por espíritos de ordem de classe inferior. Espírito superior não faz barulho, não arrasta cadeira, não bate porta, não faz isso. Espírito superior às vezes se utiliza de um espírito inferior para fazer isso, mas ele mesmo, e ele fala aqui que no começo das mesas girantes, isso era só para chamar atenção. Quando teve logo outro método possível, mais eficaz, eles deram sobre isso. Aí a gente parou na parte que pediram que o espírito de São Luís falasse, e na Sociedade Parisiense, vamos aqui o que o São Luís falou. Então, esse aqui é o que o São Luís comunica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas, as mesas girantes, foram o vestíbulo da ciência, onde, ao entrar, devemos deixar os preconceitos, assim como se deixa a capa. Não vos podereis senão estimular a fazer de vossas reuniões uma assembleia séria, que se façam demonstrações físicas, que se veja, que se escute, mas que entre vós haja compreensão e amor. O que imaginais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa? Ignorantes. O sábio gastará seu tempo em repisar o ABC da ciência? Ao contrário, vendo-vos rebuscar as comunicações inteligentes e instrutivas, sereis considerados como homens sérios em busca da verdade. Então, São Luís está dizendo aí que as mesas girantes foram só para chamar a atenção. Então, depois que os espíritos chamaram a atenção, e aí ele diz assim, o ABC da ciência é só o começo, para chamar a atenção, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é maior, mais grandioso, que ele fala, a filosofia da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Essa é a intenção de fazer essa comunicação. Porque enquanto um grupo querer apenas estudar o movimento das mesas, ele se estudar aí o movimento da mesa, isso é o princípio do princípio do princípio. O que você tem que se ater realmente é isso, é as comunicações inteligentes e instrutivas, que foi o que Kardec fez. Kardec ficou estudando a mesa só chamou a atenção, mas ele já foi realmente no cerne da questão, que seria realmente compreender as comunicações inteligentes e instrutivas, Aqui agora já é o comentário do Kardec. É impossível resumir de maneira mais lógica e mais precisa o caráter dos dois gêneros de manifestações. Aquele que recebe comunicações elevadas deve-as à assistência dos espíritos bons. É uma prova da simpatia destes por ele. Renunciar a elas para procurar os efeitos materiais é deixar uma sociedade de escola, ou seja, de elite, por outra mais ínfima, ou seja, inferior. Querer aliar as duas coisas é atrair todos os seres antipáticos, e nesse conflito é provável que os bons se vão e que os maus permaneçam.
Longe de nós desprezarmos os médios de efeitos físicos. Eles têm sua razão de ser, seu objetivo providencial. Prestam incontáveis serviços à ciência espírita. Prestam incontestáveis serviços à ciência espírita. Mas quando um médium possui uma faculdade que o põe em contato com seres superiores, não compreendemos que dela abdique ou que deseje outras, a não ser por ignorância. Muitas vezes, a ambição de querer ser tudo faz com que se acabe não sendo nada. Então, isso é interessante, ele diz. E eu acho que isso é mais uma recomendação bem para aquele tempo, né? Que as mesas girantes e os efeitos físicos naquela época eram motivos de encontro social. As pessoas se reuniam, né? Vamos fazer uma festinha, o que é? Vamos brincar de mesa, né? Vai ter um encontro lá em casa hoje, é de mesa. Hoje tem algo um pouco perigoso também, Aramita. Sabe o que é, mana? Antes era o fenômeno físico, agora é o fenômeno psíquico, o fenômeno das comunicações. Então a pessoa vai para um trabalho mediúnico só pelo fenômeno, não tirando nenhuma lição moral para si daquilo ali. Busca o fenômeno, adora ver espírito falar, mas não estuda, não se moraliza, não pega aquela comunicação para ouvir a benefício próprio, moralmente falando. Só está ali pelo fenômeno. Adora ver os espíritos falarem. E era o que ele disse, nessa época aqui, o povo adorava ver o quê? Mesa balançar, mesa girar, mesa sacudir. Era o fenômeno. Era o fenômeno. Então, ainda se repete, sim. Mesa girante, não. Mesas mediúnicas. Mesas mediúnicas. Sem perceber que o trabalho é de ordem moral, que eu tenho que ouvir aquelas comunicações verdadeiramente e trazer para eu, como ser humano, para fazer a minha reforma moral, ouvindo aqueles testemunhos vivos. Tanto é que quando o médium às vezes está numa situação difícil, a pessoa abre até o olho para olhar, porque ela quer ver o fenômeno. Abre os olhos para estar olhando o médium se estribuchando. Tamanha curiosidade. Falta de preparo e falta de consciência. Então, são pessoas, são os espíritas que gostam de só olhar o fenômeno. Adoro uma reunião mediúnica. Aonde tem reunião mediúnica, todo mundo está lá. Larga tudo. Não, hoje é dia de avaliação mediúnica. Ele larga tudo, larga estudo, larga tudo, porque quer ver os espíritos falar. Gente, a gente está ouvindo aqui São Luís falando. Quando você estuda o livro dos Espíritos, está ouvindo Santo Agostinho, São Luís, Swedenborg, João Evangelista. Entendeu? Então nos falta essa busca ainda do fenômeno, sem ter a consciência do que é um trabalho de desobsessão. A gente percebe muito isso no nosso movimento espírita. E ele diz aqui que procurar esses efeitos materiais, querer aliar as duas coisas, né, as comunicações e os efeitos, é atrair todos os seres antipáticos. E aí, nesse conflito, ele diz, é provável que os bons se vão e os maus permaneçam. Por isso que as nossas reuniões mediúnicas estão muito bem acompanhadas, para não dizer o ao contrário. Entendeu? Porque é uma busca do fenômeno e não da moral. Médios interesseiros. Não é nós, né? A gente vai só falar dos outros aqui. Isso era só antigamente. Gente, 1859, hoje não tem mais. Não tem pouco, né? Aumentou, é isso. Médios interesseiros. Em nosso artigo sobre os escolhos, que são as dificuldades dos médios, colocamos a ambição no rol dos defeitos
que podem dar refúgio aos espíritos imperfeitos. Alguns desenvolvimentos sobre esse assunto não serão inúteis. É preciso colocar na linha de frente dos médiuns interesseiros aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consultas ou sessões remuneradas. Olha, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. É preciso colocar na linha de frente dos médiuns interesseiros aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consultas ou sessões remuneradas. Então, vamos parar aqui para prestar um pouquinho de atenção. E diz os espíritas, e Kardec fala assim, nunca utilize o espiritismo como degrau financeiro. Nunca, em hipótese alguma. Nunca. Então, hoje, quando a gente fala assim de médio, acha só que é o médio que vende a mediunidade. Não, porque todos nós somos médios em um grau qualquer. Então, às vezes, eu me beneficio, por exemplo, eu na condição de dirigente de grupo. Quantas pessoas a gente atende? Eu não posso me beneficiar disso? Pode. De repente, fazer um curso acadêmico de psico alguma coisa e já começar a direcionar pessoas daqui para pagarem consulta lá? Isso está sendo feito. Mais do que a gente possa imaginar. Por que que antes, lá atrás, quando o doutor Bezerra escrevia, ele assinava doutor Bezerra, quando ele fazia jornal, ele colocava um pseudônimo. Quem lembra o pseudônimo? Max. Ninguém sabia quem era. Porque não podia usar o espiritismo para fazer nome. O negócio de fazer nome é coisa para artista, para quem quer deixar o seu nome. Tem que fazer teu nome. Outra coisa, fulano de tal vai palestrar, trabalhador espírita, 15 anos na infância, 30 anos não sei aonde, acabou. A profissão dele interessa a ele, ali interessa é o espírita que vai palestrar. É o doutor fulano de tal, já 3.000 pessoas. O fulano é psicólogo, é psiquiatra, é não sei o quê. Não, vou com o fulano. Gente, isso aí é o quê? Comercial. Então, nós aqui, quando fala em médios interesseiros, nós perdemos esse cuidado. Quem vem palestrar é o espírita, e ele tem que trazer conteúdo espírita. Ele pode dar uma pinceladinha do estudo acadêmico, mas é o espírita, e a profissão dele interessa a ele. Nós perdemos esse bom senso. Porque nós vivemos... Quem que abriu o caminho para esse processo de palestra? Foi o nosso irmão Divaldo. Divaldo Raul, a nossa irmã Ana Guimarães, o próprio esposo dela, Geraldo Guimarães. Eram poucos os palestrantes que rodavam a nível nacional. Quem era? Dona Ana Guimarães. Pronto. Quem é? O seu Geraldo Guimarães. Quem é? Divaldo Franco. Fala do trabalho dele espírita. Quem é? Senhor Raul Teixeira. Não dizia se ele era professor, o que ele era. Nunca soube qual é a profissão do senhor Raul Teixeira. E nós fomos adquirindo esse comportamento ridículo de sair enumerando títulos. Não podemos e não devemos fazer isso. Então, quando você fala em venda e interesse, hoje eu não posso mais pensar naquele médium lá atrás que abriu uma casinha que ficava cobrando. Como o próprio Divaldo diz, tem cuidado com os presentes muito caros. Você não vem, chega e te dá um carro, vem, chega e te dá uma joia. E isso é uma forma de se vender. Então, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. E lembrando que o nosso irmão Emmanuel falou no livro O Consolador,
vou repetir. Pergunta de número 72. Existem planetas de condições piores que as da Terra? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E, no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Ou seja, tem lugar pior para você fazer um aprendizado. Mas ele diz: o único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. Entendeu? A gente é igual aquelas crianças que tem a escolinha é bonita, né? Mas a gente picha a parede, a gente quebra a carteira, a gente briga com o coleguinha, morde a professora, toca o terror. Toca fogo, joga o bebedouro no chão e depois reclama que não tem água. Ai, então, vamos trazer isso aqui para os dias atuais. Ela vai ficar ruim. Tenhamos muito cuidado para não usar o espiritismo como degrau. E eu já vi muito no nosso movimento. E alguns que, infelizmente, perderam o grande trabalho que faziam. Começa a comercializar. Curso disso, curso daquilo, tanto de inscrição. Não, mas é profissional. Tu vai lá, 3.000 espíritas dentro. A maioria são os espíritas. De que profissão você está falando? Então, você está utilizando o espiritismo para ganhar dinheiro. E é sutil, gente. Quando nós começamos a fazer um trabalho, que esse trabalho começa a surtir efeito, os irmãos que são contra a evolução, que nós chamamos de obsessores, eles são muito inteligentes. Então, eles vão estudar Aramita, Opa, qual é o tema central da Aramita? O que a Amita mais gostaria? Dinheiro, ela mesmo já pulou aqui. Esse é o ponto fraco dela? Não é não, ela está falando brincando que eu sei que não é. Mas vamos supor que seja dinheiro. O ponto fraco dela é o dinheiro. Então, opa, já descobrimos o calcanhar de Aquiles dela. Vamos trabalhar aqui. E o outro ponto, não só, às vezes tem espíritos que não só se sentem realizados em dar o que o outro quer e afastar, às vezes quer desmoralizar. Deixar a criatura numa situação de desmoralizada. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu sempre digo, orem pela tia, porque eu também tenho pontos frágeis. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Então, eles estudam qual é o ponto fraco. Esse aqui, vamos atacar esse. E não vem uma investida grosseira, né? Não, é sutil. Olha, não é assim uma coisa que a gente olha assim. Pensa que vai cair, se bater, incorporar? Não. Não vou me dar qualquer R$50, que nem assim, não. É bem sutil. É sutil. É uma coisa assim que você, no primeiro momento, você olha, isso é tudo de bom, uma oportunidade do céu. Aí é o teu deslize que vai. Então, quando ele diz aqui, é preciso colocar na linha de frente dos médios interesseiros aqueles que poderiam fazer da sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consultas ou sessões remuneradas, falando daquela época. Hoje, abordamos de uma forma mais diferenciada. Eu estava vendo uma entrevista do Celestino, lá da Paraíba, né? Acho que é da Paraíba ele, né? E ele disse assim, que ele certa vez, conversando com um irmão de uma determinada religião, e parece que a conversa ficou meio acalorada, ele disse assim,
A diferença entre você e eu é que eu posso deixar a minha religião agora e não vai interferir em absolutamente nada na minha vida financeira, porque eu não vivo financeiramente dela. Se eu quiser trocar de religião, eu troco. A vida financeira vai continuar a mesma coisa, porque eu não vivo financeiramente daquela religião. E, para um bom entendedor, eu podia dizer, você já não pode. Você tem um salário dentro da sua religião. E nós não temos. E não devemos ter. Entendeu? Vamos lá. Não os conhecemos, seu Kardec dizendo, pelo menos na França. Mas como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada haveria de surpreendente que um dia quisessem explorar os espíritos. Olha, ele disse, olha, lá na França não tinha. Ele disse, eu não conheço nenhum. Mas... Resta saber como eles enfrentariam o fato, caso se tentasse introduzir tal especulação. Mesmo parcialmente iniciado no espiritismo, compreende-se quanto seria aviltante semelhante especulação. Entretanto, quem quer que conheça um pouco as difíceis situações enfrentadas pelos espíritos para se comunicarem conosco, sabe quão pouco é necessário para afastá-los, assim como conhece sua repulsa por tudo quanto represente interesse egoísta. Por isso, jamais poderão admitir que os espíritos superiores se submetam ao capricho do primeiro que os venha a evocar em tal ou qual hora. O simples bom senso repele essa suposição. Não seria também uma profanação evocar o pai, a mãe, o filho ou um amigo por semelhante meio? Sem dúvida, pode-se obter comunicações deste modo, mas só Deus sabe de que procedência. É aquilo que o Chico dizia, o telefone toca... Só de lá para cá. Então ele não fazia evocação, ele se colocava na condição de instrumento. Quem organizava as comunicações era o mundo espiritual. Então ele disse, olha, eu sou um carteiro que entrego cartas, mas não sou eu que digo quem que vai ter que escrever. Sou só um carteiro. E é tão assim como conta a história de pessoas com bastante dinheiro que foram com ele e dizem assim, quanto custa uma mensagem do meu filho? Aí ele sempre repetia isso. E ele recebeu ofensas, xingamentos por conta disso, dizer, meu irmão, o telefone só toca de lá para cá, eu só faço entender. Então ele... Eu me lembro também, isso está no YouTube, a própria Alcione cantando, essa é a Alcione mesmo, que é a filha do Peixotinho. E ela conta que o pai dela, então, no Rio de Janeiro, foi até o Ceará a pedido de um amigo em Fortaleza, que a filha estava muito adoecida. Ele mandou a passagem dele, ele foi. Chegando lá, a menina realmente já estava desenganada. Então, ele, um médium de efeitos físicos, fantástico, aplicou o passe e a menina se restaurou e ficou muito bem. E aí ele voltou para o hotel, já ia voltar para a sua cidade, e esse pai foi até o hotel para agradecê-lo. Chegou lá, agradeceu a alegria de ter a filha de volta, e ele disse, eu trouxe um presente para você. E ele disse, presente para mim? A gente recebe presentinho, né? Um bolinho, né? Uma coisinha, né? Chega aqui na janela, olhe lá embaixo. Ele olhou, disse, eu não estou vendo. Ali, olha, bem ali. Disse, mas eu não estou vendo. Ali, olha. Aquele carro é seu. Tirou a chave dele. O Peixotinho olhou para ele e disse, o senhor está muito feliz, né? Ele disse, estou. O senhor está muito feliz com a recuperação da sua filha, não é verdade? Estou muito feliz. Então não tire essa alegria de outros pais. Entendeu? Não tire essa alegria de outros pais. O que ele quis dizer? De forma indireta. Se ele aceitar, os espíritos superiores abandonam. E ele estava dizendo, o mérito não é meu.
é dos espíritos. Se eu começar a vender a minha mediunidade, porque ali era uma forma de pagamento. Se eu começar a vender a minha mediunidade, esses espíritos superiores não estarão mais trabalhando comigo e eu não poderei mais fazer a cura em outros. Vai tirar a alegria de outros pais. Pronto, o cidadão nem refutou nem nada, pegou a chave. E olha aqui que ele diz, que em 1159 ele diz, né, que sem dúvida se pode obter a comunicação desse modo, por pagamento, por evocação, mas só Deus sabe de que procedência. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombadores e de toda a corja de espíritos inferiores vêm sempre. Estão sempre dispostos a responder tudo. Outro dia, São Luís nos dizia na sociedade: evocai um rochedo e ele vos responderá. Está lá no livro dos médios. Aquele que deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres de além-túmulo. Ora, aquelas que são dadas mediante pagamento não podem inspirar senão uma confiança bem medíocre. Olha o que tu falaste aí. Médios interesseiros não são unicamente os que poderiam exigir uma retribuição material. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um ganho material, mas também nas ambições de qualquer natureza, sobre as quais pode-se fundar-se a esperança pessoal. É ainda uma anomalia que os espíritos zombeteiros sabem muito bem aproveitar e com uma destreza e uma desfaçatez verdadeiramente notáveis, embalando enganadoras ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Olha que interessante. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os espíritos bons se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons o combatem e, portanto, não se deve imaginar que se sirvam dele. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. E vale, quando fala aqui médio, vale rever que todos nós o somos em um grau qualquer. Eu estou aqui palestrando, eu estou aqui dirigindo, nesse momento eu sou médio. Se eu começar a utilizar isso como trampolim, imagina que usando a posição, eu seduzo um, seduzo o outro, já fulano me ajuda nisso, fulano me ajuda naquilo, eu estou usando a doutrina como um trampolim. Os espíritos sérios se afastam. Continua. Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Sendo tais efeitos produzidos por espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos sentimentos morais, um médio dessa natureza que quisesse explorar a sua faculdade poderia encontrar quem o assistisse sem muita repugnância. Mas também aí se apresenta outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, assim como o de comunicações inteligentes, não recebeu essa faculdade para seu bel prazer. Ela lhe foi dada com a condição de usá-la adequadamente. Se abusar, poderá ser retirada ou trazer-lhe prejuízos, porque definitivamente os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. Os inferiores adoram mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se de boa vontade se prestam às brincadeiras e às questões curiosas, assim como os demais não gostam de ser explorados,
provando a todo instante que tem vontade própria e agindo como e quando melhor lhes pareça. Isso faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da realidade das manifestações que o médium escrevente. Pretender produzi-las a dia e hora marcados seria dar provas da mais profunda ignorância. Que fazer então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que poderá acontecer não apenas ao que disso fizerem uma profissão declarada, como também às pessoas aparentemente simples que se limitam a receber uma retribuição qualquer dos visitantes. Olha aí. Se o espírito nada produz, o próprio médium supre a sua deficiência. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. É uma tese que desenvolvemos em artigo especial, visando prevenir a fraude. De tudo quanto precede, concluímos que a maior garantia contra o charlatanismo é o mais absoluto desinteresse. Por isso que não há charlatães desinteressados. Se isso nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. O que ele está dizendo aí? Que se você, até você sendo médium e você trabalhando com mais absoluto desinteresse, isso nem sempre assegura a excelência das comunicações. Você pode ter a maior boa vontade de ser desinteressado e mesmo assim essas comunicações serem tudo fanta, cruz, né? Mas o que ele diz? Mas isso pelo menos retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca dos detratores, ou seja, dos acusadores, dos difamadores da doutrina espírita. E essa coisa de, por exemplo, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação, é que nenhum de nós pode esquecer a seguinte: todos nós temos inimigos. Todos nós temos quem gosta e quem não gosta da gente, tanto encarnado, que dirá como desencarnado. Menos eu, né, que sempre seguro. Estou só falando de vocês. Vamos parar aqui, gente, um pouquinho, para nós tomarmos o café. Foi bom o nosso estudo? Lições? Só puxão de orelha, né? Então, até o nosso próximo estudo da obra Revista Espírita.